Fala investidores, estamos aqui com o nosso Bitcoin e o nosso ouro, tá? Por que que eu estou aqui com o Bitcoin e com o ouro? Estou fazendo uma comparação aqui, tá? Peguei para estudar o tempo gráfico semanal do ouro e do Bitcoin, considerando os eventos, que foi as aprovações de ETFs, tanto de um ativo quanto do outro, para a gente ver aqui como que vai funcionar um pouco com o Bitcoin, tá? Já que o ouro ele já passou por esse processo, então peguei aqui o ouro para poder estar tirando uma base do que a gente pode ter, tá? E para mim poder chegar nessa análise, eu fui analisar o esforço e resultado para a quebra dos topos, né? Para a quebra dos topos do ouro. Aqui essa linha rosa é o momento da aprovação do ETF, então a partir daqui foi a aprovação do ETF. Lembrando que tivemos no Bitcoin a aprovação do ETF aqui em 2024 e tivemos aqui no ouro lá em 2004. Depois disso tivemos aqui uma surpreendente alta, tá? Como são dois ativos deflacionários, são dois ativos bem parecidos na forma que eles tem as suas características, então eu peguei isso para poder analisar, tá? Para poder fazer para poder ter uma noção maior do que pode acontecer com o Bitcoin hoje em dia, visto que o ouro ele já passou por algum desses passos, tá bom? Então, primeiramente eu comecei a analisar aqui os topos históricos, tá? Olha só como que a aprovação do ETF ela foi aqui em 2004 e os dois ativos eles tiveram o topo histórico rompido, tá? Após a aprovação do ETF, os últimos topos históricos dele, tá bom? Então, por exemplo, no ouro, o ouro tinha chegado a 877 aqui no seu topo histórico lá em 1980, tivemos a aprovação do ETF em 2004 e depois da aprovação do ETF ele rompeu o seu topo histórico, tá bom? O Bitcoin ele veio um pouco mais acelerado nesse processo. Então eu comecei a perceber aqui alguns pontos, tá? Principalmente dentro do RSI aqui do semanal. Bom, primeiramente eu vejo que teve muito esforço aqui para poder chegar nesse topo histórico lá em 1980. E o ouro ele veio diminuindo o seu esforço e mesmo com o esforço diminuindo ele conseguiu romper novamente, olha só. Com o esforço diminuindo, se a gente vê a seta como ela vem decrescente, mesmo com o esforço diminuindo, ele conseguiu romper novamente aqui o topo histórico lá para 2007, tá bom? Então ele conseguiu romper novamente o topo histórico tranquilamente. Depois ele continuou com o volume desacelerando, tá? Então com a força desacelerando. Então mesmo assim ainda tinha muito pouco esforço, mas muito resultado da parte compradora. Isso é excelente para a parte compradora, né? Quando a gente tem esse tipo de movimentação, que é um esforço diminuindo, tá? Eles estão perdendo força, mesmo com menos força, eles têm um resultado interessante de uma quebra de topo histórico, ok? E a primeira vez que nós tivemos um ponto acima, né? Ou seja, tivemos aqui um esforço maior e um resultado um pouco menor, o ouro ele veio corrigir bastante, tá bom? Bastante. Qual que é a diferença do ouro que eu estou enxergando para o Bitcoin? A diferença do ouro para o Bitcoin é que o Bitcoin ele já está nessa fase aqui, onde ele já se esforçou bastante. Eu vou mostrar para vocês isso agora lá no gráfico do Bitcoin, tá? E se no ouro a gente teve essas mesmas características, após o ETF tivemos aqui a quebra do topo histórico que tinha atrás, continuamos, quando ele viu que acelerou, que o esforço foi muito alto para poder conseguir esse resultado, tá bom? Esse último resultado, o preço deu uma despencadinha, veio corrigir bem interessante, tá? Capturou bastante liquidez nessa correção, olha só, um pouco mais de 42% de correção e seguiu aqui a sua valorização depois. Então eu estou esperando por isso também no Bitcoin, tá? Que tenha pelo menos uma correção um pouco maior por conta dos fatos que eu vou mostrar aqui a seguir, ok? Então olha só, lembra das correlações, tá? Que o ouro, a partir do momento que ele se esforçou bastante e não teve tanto resultado, ele veio buscar uma correção muito maior. Então eu vou mostrar isso aqui para vocês agora dentro do gráfico do Bitcoin, tá? Mais ou menos essa correlação. Bom, no Bitcoin então temos aqui o topo histórico de 2021, né, o primeiro topo histórico que foi em abril e o segundo topo histórico que foi em outubro de 2021. Até então esse era o nosso topo histórico antes do nosso ETF, olha só, o ETF foi aprovado aqui. E depois do ETF, assim como o ouro, o Bitcoin ele alcançou o seu topo histórico, tá bom? Que foi aqui esse ponto que alcançamos aí recentemente, chegamos a bater 75 mil dólares no Bitcoin, tá? E agora o Bitcoin está apresentando aqui uma correção totalmente saudável. O que me indica que o Bitcoin ele vai precisar talvez de um pouco mais de liquidez. O que me mostra que o Bitcoin ele pode alcançar essa performance de capturar um pouco mais de liquidez para poder conseguir subir saudavelmente, né? Bom, primeiramente o volume negociado de Bitcoin, tá? Nós nunca tivemos um volume tão negociado no Bitcoin como nesse fundo de 16 mil dólares, até porque a história diz isso, né? Até aqui não tínhamos muito conhecimento do Bitcoin, tá bom? O Bitcoin realmente era algo que
Só as pessoas mesmo que se interessavam e que já tinham tido algum contato com o Bitcoin, ouvido falar alguma coisa do tipo, alguma conversa mais formal ali, aonde falava um pouco mais sobre o Bitcoin, a pessoa percebeu o potencial e teve interesse aqui nesse ponto. Então o Bitcoin ele foi evoluindo, foi chegando mais informação, a gente foi conseguindo saber mais sobre as blockchains, sobre como que funciona todo o processo do Bitcoin. E aí no último fundo, né, onde chegou no preço mais barato, que foi em 15 mil dólares, nós chegamos aqui em 15 mil dólares com um volume muito alto. Então entrou muito volume de negociação, ou seja, entrou muito volume aqui nesse ponto, tá? Houve um esforço muito grande, ok? Houve um esforço muito grande da força compradora para poder conseguir movimentar aqui o Bitcoin, ok? E esse esforço a gente consegue perceber no seguinte, também no RSI. Olha só, não vou citar aqui esse esforço do topo histórico, tá? Porque foi rompido, mas vou citar aqui esse de trás. Olha só o tamanho do esforço, olha só, deixa eu colocar aqui. Olha só o tamanho do esforço aqui desse topo, ok? Desse topo aqui, que foi antes de bater 39 mil dólares e continuar a tendência de alta. Olha só o esforço desse topo para esse topo aqui, que foi o último topo histórico lá em cima. Então, com esse esforço, movimentamos o Bitcoin em 2021 até 67 mil dólares. Isso seria um esforço resultado totalmente favorável para a força compradora, porque eles movimentaram, não precisaram movimentar tanto, se esforçar tanto para o Bitcoin chegar a 69 mil dólares, ok? Dessa vez, nós tivemos aqui um esforço maior do que nessa ponta, onde chegamos aqui a 69 mil dólares, e chegamos a bater apenas 45 mil dólares. Então o esforço ele já vem muito alto para poder movimentar o Bitcoin em alta desde aqui de baixo, ok? Por conta de todo esse volume de negociação, mais players entrando no mercado, as instituições entrando também empresas para poder começar a investir no Bitcoin. Então, por conta de todo esse processo, nós tivemos aqui que os touros precisaram usar muito mais força para poder movimentar o Bitcoin. Mas o pessoal precisa de volume financeiro para poder estar movimentando o preço para cima, tá? Para poder estar movimentando uma movimentação de alta. Então, assim como no ouro, eu acredito que o Bitcoin ele está um pouco mais acelerado, porque o ouro ele demorou um pouquinho mais para chegar nesses pontos. Nesse ponto aqui de topo histórico, principalmente nesse daqui de rompimento e onde vimos o esforço e resultado não tão a favor da força compradora, e aí ele começou a cair para poder retrair. Então eu vejo o Bitcoin praticamente no mesmo patamar, só que o Bitcoin ele está um pouco mais acelerado, até por conta do tanto de informação que a gente tem, do tanto de pessoas que estão com interesse em Bitcoin, ok? Então eu vejo o Bitcoin aqui como um pouco acelerado em relação ao ouro lá em 2004, ok? Mas acho que ele vai seguir a mesma linhagem. Então eu acredito sim, tá? Pode acontecer do Bitcoin continuar já valorizando, pode sim, se realmente já foi capturado aqui o tanto de volume necessário para poder continuar uma tendência de alta no Bitcoin, tranquilo. Mas eu acho que por conta também desses pavis, tá? Eu considero esses pavis aqui são pontos onde temos bastante pessoas comprando. Então, a partir do momento em que ele rompe esse pavio para baixo, ele causa um pânico muito grande. Nesse pânico vai ter muita pessoa não sabendo o que fazer, querendo vender. E pânicos são o momento perfeito para uma continuação da tendência de alta. No mundo cripto, por conta disso que eu estou enxergando agora, que o Bitcoin ele pode sim querer buscar um ponto mais interessante, tá? Então um ponto melhor aqui. A gente tem alguns pontos, aqui está marcado nesse outro gráfico, onde eu estou mais aproximado, tá? Aqui no Bitcoin, estou no tempo gráfico de 8 horas, observando essas movimentações. Por enquanto, o esforço e resultado do Bitcoin também, no tempo gráfico menor, tá? Não no semanal como estávamos observando, tanto no 8 horas quanto no 4 horas, o esforço e resultado ele vem bem favorável para a força vendedora, tá bom? Nesses pontos do 8 horas, do 12 horas, tá? A gente vem analisando aqui e ele vem bem favorável para a força vendedora. Então eu acredito mesmo, tá? Eu acredito mesmo que o Bitcoin aqui no tempo gráfico semanal, esses pavis eles vão... Eu acho que ele vai alcançar mais um tipo de fundo aqui, tá? Acho que essa é a maior probabilidade. Se não acontecer isso, vamos estar atentos com essa estrutura interna. Ou seja, dentro dessas velas aqui, no tempo gráfico de 4 horas, no tempo gráfico diário, estamos atentos, observando também o esforço e resultado, para ver se realmente os compradores não voltam a movimentar com facilidade, tá? O preço do Bitcoin para cima. E essa movimentação com facilidade vai ser um gatilho para a gente poder estar entrando novamente. Mas, por enquanto, pelo que estou vendo, no tempo gráfico de 8 horas, 12 horas, que é essa estrutura aqui totalmente favorável para a força vendedora, ok? Além de
ver também esses pavis, né? E também todo o cenário macro, como eu falei para vocês, de que precisou de muito capital. O Bitcoin ele vem se esforçando bastante para romper esses topos históricos e ele rompeu, mas se esforçando muito, tá? Coisa que ele não precisou se esforçar tanto na última vez. Então esse volume diz isso e esse esforço resultado ele também nos diz isso. E como foi com o ouro depois que ele começou a se esforçar muito para poder romper topos, ele deu uma corrigida boa. Então eu acredito realmente que o Bitcoin ele também possa dar essa boa corrigida aqui, o que vai ser maravilhoso pra gente, que vamos conseguir pegar um ponto bem interessante, tá bom? Então essa é a comparação que eu fiz, tá? Os pontos que eu fui analisar, que eu fui estudar do ouro e do Bitcoin, e aí tô passando aqui pra vocês.